Boa noite, queridos celebrantes. Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Eu sou uma filha amada de Deus, trabalhando nesse ciclo a questão da procrastinação e questões na área de confiança. Meu nome é Roseni e nós estamos tão felizes porque essa noite nós temos o querido Cláudio conosco, o nosso pastor querido. Então seja muito bem-vindo, Cláudio. Dá um alô aqui pro pessoal. Obrigado, Roseni. Oi, pessoal, bom estar aqui com vocês. Estranho estar aqui sem ver vocês, mas esse é um jeito novo de estarmos juntos, né? Então, um prazer estar aqui com vocês. Nós gostamos muito desse tema, viu, Cláudio? Esse tema realmente tem tudo a ver com o nosso momento e nós queremos, então, falar para cada um de você que está nos ouvindo. Você tem como fazer perguntas pelo chat. Então, vai fazendo as perguntas, nós vamos seguir aqui e logo no fim nós vamos ter as perguntas e o Cláudio vai respondê-las. Então, sem mais delongas, nós também queremos lembrar que nós teremos nosso tempo de partilha logo em seguida. Então, você que está aqui pela primeira vez, você é o nosso convidado especial. Nós sempre dizemos que as pessoas que estão pela primeira vez são, de uma certa forma, os especiais da noite. Todos somos, mas vocês ainda mais. Então, assim que terminarmos, então entre no grupo da conexão e nós outros, que já somos familiares ao Celebrando, vamos para os nossos próprios grupos. Então, um abraço carinhoso e vamos ouvir o que nós temos a ouvir essa noite. Obrigada, Cláudio. Obrigado. Bom, queridos e queridas que estão aí, vendo a gente, ouvindo a gente, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem hoje, espero que você esteja aí com seu ânimo renovado, suas forças renovadas, tanto quanto é possível estar com as forças renovadas ao final de um dia, tá certo? E espero desde já que essa noite seja uma noite que você tenha um bom descanso também. Eu queria começar falando rapidamente como é que foi a nossa conversa super rápida para definir esse tema, né, Roseni? Porque, de fato, quando a Roseni me convidou e que eu fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês, ela veio com esse tema semi-pronto. Né? Veio não, eu pedi, né? Quando ela me convidou e eu vi que poderia estar, perguntei se ela tinha alguma sugestão de tema.
e ela sugeriu o novo normal, né? O novo normal, que é uma expressão que está presente em todas as conversas, em todas as mídias, em muitas reportagens, em muitos programas de entrevistas que a gente assiste, a gente ouve as pessoas falando desse novo normal. Eu, por conta, na verdade, de alguns incômodos que eu tenho com essa expressão, e lógico que esses incômodos são problema meu, né? Não são necessariamente da expressão, mas eu os tenho. Eu me sinto incomodado de alguma maneira com essa expressão novo normal. E por isso, naquele momento, quase que instantaneamente, veio à minha mente essa ideia de falar sobre um novo normal só por hoje. Um novo normal só por hoje. E, e o que eu quero então dizer aqui para você hoje, rapidamente, é que diferença faz para mim entre a gente dizer o novo normal ou a gente dizer um novo normal só por hoje, ok? Então, vamos lá, vamos lá. Primeiro, que quando a gente ouve falar e quando a gente tem falado de novo normal, né, de novo normal, eu sinto que isso traz toda uma expectativa a respeito de grandes mudanças que estão chegando e que vão se estabelecer, vão tomar conta da nossa vida, vão mudar radicalmente a nossa vida, vão transformar o modo de nós como seres humanos existirmos, de nós como seres humanos nos relacionarmos. E aí eu vejo que a gente fala de novo normal, tanto em alguns momentos pensando que a máscara veio para ficar, né? E o álcool em gel, quanto a gente fala a respeito de um novo normal, pensando que o home office veio para ficar, as relações de trabalho vão mudar demais, nós vamos nos locomover menos e vamos ter mais qualidade de vida por causa disso e tal. E ainda esse novo normal, para algumas pessoas, vem falar aí de um mundo mais solidário, um mundo mais humanizado, porque afinal não é possível que a gente vai sair de uma pandemia como essa, de uma tragédia dessas proporções, e vamos ser a partir daí as mesmas pessoas, vamos ter o mesmo tipo de relacionamentos, vamos ter os mesmos tipos de, de desrespeito, de desprezo uns pelos outros, enfim. Então, eu vejo também falando gente de um novo normal com muita expectativa de uma humanidade redimida, né, restaurada. Uhum. E são essas coisas que vão me incomodando um pouco, né? Então, em primeiro lugar, assim, eu acho que a gente precisa e a gente tem uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade, todos nós, em qualquer lugar que a gente abrir a boca, em qualquer conversa que a gente participar, a gente tem a responsabilidade de reconhecer e reafirmar a importância do que está acontecendo no mundo, não é? Uhum. A importância, a gravidade, a grandeza da situação que a gente está vivendo hoje,
diante do coronavírus, da Covid-19, desse número inimaginável, esse número assustador de mortes, que a gente não pode se acostumar, né? E então também a gente não pode ser negligente. A gente não pode ser negligente em relação ao fato de que essa pandemia está matando muita gente. Na nossa cidade, por exemplo, e no nosso estado, inclusive, os números pararam, né? A curva parou de subir, mas os números não começaram a descer, ainda, pelo menos não significativamente. É irrisória qualquer oscilação para baixo que a gente perceba nos relatórios diários e semanais. Então, sim, né? Sim, há um novo normal, há algumas coisas que precisam se tornar parte da nossa vida cotidiana, por uma questão de responsabilidade social, por uma questão de solidariedade humana, por uma questão de amor ao próximo, por uma questão de valorização da própria vida. A gente precisa, não é, continuar consciente de que há um distanciamento físico, não é, que nós precisamos manter uns dos outros, há um zelo que nós precisamos ter para não sair de casa desnecessariamente, né? Deixar de usar máscara, nem pensar, né? Deixar de usar o álcool em gel, nem pensar, deixar de lavar as mãos com muita constância, nem pensar, procurar, né? Engraçado, perder o cacuete de passar a mão na boca, no nariz, no olho, né? Levar a mão ao rosto, que é algo que a gente podia fazer sem se preocupar com muita coisa, mas a gente precisa ser vigilante nisso. Então, até essa página aí, eu penso que nós precisamos abraçar juntos todos essa consciência, né? Essa consciência de que esse cuidado, essas medidas de proteção à vida, elas são importantes e, sim, têm que ser integradas ao nosso jeito de viver. Vamos combinar uma coisa, gente, por tempo indeterminado. Indeterminado, né? Nenhuma notícia de flexibilização, nenhuma decisão de flexibilização nos autoriza ou nos libera para deixar de ter esse tipo de cuidado, né? Essa flexibilização que vai começando a acontecer, ela tem a ver com um cuidado aí da economia, as pessoas precisam trabalhar e etc e tal, mas elas não nos liberam para parar de sermos cuidadosos, zelosos com a higiene e com a vida. Ponto, né? Ponto. A partir daí, eu quero pensar com você um pouquinho a respeito de um novo normal só por hoje. E eu pensei que essa expressão ela tem duas ciladas e ela tem duas saídas das ciladas. Ela tem duas ciladas e duas saídas na minha maneira de olhar, e essa maneira de olhar é que eu quero compartilhar com você. As duas ciladas respondem pelos nomes de novo e de normal. As duas ciladas respondem pelos nomes de novo e
normal, tá certo? E o que que eu quero dizer com isso? No que eu estou pensando quando eu estou dizendo isso a você hoje à noite? Primeiro, que essa cilada do normal, né? Vamos aqui pensar numa coisa, que a gente já tinha um estilo de vida, um jeito de viver, um jeito de conviver em sociedade, um jeito de trabalhar, um jeito de correr atrás, um jeito, enfim, que a gente chamava de normal, Uhum. né? A gente tinha um jeito de viver com o qual a gente estava acostumado, ou não, ou não, e que a gente chamava de normal, sempre teve. Só que normal é um jeito da gente tentar naturalizar, né? Naturalizar, tratar como se fosse natural, tratar como se fosse o único jeito, tratar como se fosse espontâneo, inclusive, né? Algo que, na verdade, é normativo, algo. E se é normal, tem a ver com a norma, se é normal, tem a ver com uma normatização, tem a ver com imposições e proibições, Uhum. tem a ver com julgamentos aos quais nós somos submetidos o tempo todo, né? O tempo todo. E assim, para ser bem esdrúxulo no exemplo, a gente chega ao ponto, né? Chega ao ponto de talvez alguém dizer para você que, meu, não é normal você ter um celular velho. Uhum. Uhum. Não é Uhum. normal você não querer ter um celular novo, ter um carro novo. Não é normal você não querer ganhar muito dinheiro. Não é normal você não querer ter uma casa fantástica. Não é normal. Você percebe que quando alguém coloca essa palavra normal, normal, por mais que ela venha com essa conotação de algo que é natural, não é. Ela tem a ver com uma imposição, né? E onde tem imposição, tem proibição. Ou seja, por trás do que é chamado de normal, sempre tem um sujeito normatizador, sempre tem uma postura normatizadora, né? Seja uma pessoa, seja uma instituição, seja uma mentalidade, seja uma ideologia, tem, tem um normatizador por trás. Tem um normatizador por trás. Então, normal não significa o que a gente costuma pensar quando a gente usa a palavra normal. E o meu incômodo vem exatamente do fato de que parece que a gente já vai sendo preparado, a gente vai sendo preparado para alguém que está dizendo assim, olha, desse jeito já não vai mais funcionar para a gente. Esse gente, bicho, a gente nem conhece, né? Então é como se alguém já estivesse falando, bom, desse jeito a sociedade, a humanidade, as pessoas já não vão viver em nosso benefício. Então nós precisamos logo pensar num outro jeito de as pessoas viverem sob um domínio, né, que as leve a desejar o que a gente quer que elas desejem, comprar o que a gente quer que elas comprem, ir aonde a gente quer que elas vão, gastar o que a gente quer que elas gastem, tratar umas às outras como a gente quer que elas tratem, valorizar o que a gente quer que elas valorizem, desprezar o que a gente quer que elas desprezem, desprezar quem a gente quer que elas desprezem. Hum. Então, o normal, para mim, ele fica
buzinando na minha orelha, no meu ouvido, como se fosse um alerta, um alarme, né? Um alarme dizendo assim: onde tem normal, não tem escolha. Onde tem Uau! normal, não tem liberdade. Uhum. Tá certo, Rô? Isso, estou seguindo aqui. Interessante, Cláudio, essa ideia de é, normatizar tudo, mas de acordo com o que eu acho que é normal, né? Ah, e quando O falou para nosso mundo nós, já é normatizado. não é? Interessante. Uhum. Gostei do exemplo do celular. Não é normal alguém não querer um Uhum, celular novo. Não é normal alguém não querer uma casa super confortável. Não é normal uhum, alguém não querer ganhar mais. uhum. Não querer usar roupa de marca, Sim, não é não normal. querer, não Uhum, querer comer em restaurantes famosos, uhum, certo? uhum, Enfim, por quê? É engraçado, porque as pessoas que têm esses desejos, né, fora aquele 1%, né? Fora aquele 1%, as pessoas que têm esses desejos e que pensam que são desejos delas mesmas, uhum, elas se matam de trabalhar, se uhum. esfolam de trabalhar, ou pior ainda, se matam para tentar conseguir um trabalho desse. Sim. Se esfolam para tentar conseguir um trabalho desse. E Uhum. pior, às vezes elas não se matam, elas matam. Sim, Elas matam, certo? sim. Para elas terem condição de ter muito dinheiro para entregar para eles. Uhum, uhum. E elas vão ficar o tempo todo precisando se matar de novo. Todo dia elas precisam se matar para sustentar esse estilo de vida e tal. Né? E isso em qualquer nível que seja. Isso em Uhum. qualquer nível social e econômico que seja, o ciclo é o mesmo, só muda o preço das coisas. Sim. Certo? Só muda o preço das coisas. Então, o normal, ele me traz esse incômodo. Uhum. E o novo, que é a outra cilada, né? É a outra cilada para mim, porque, a começo de conversa, sim, porque se é normal, não é novo. Se é normal, não é novo. Né? Só é outra norma. Mas a lógica continua sendo a lógica da normalidade, da normatização, a lógica, então, de naturalizar aquilo que a sociedade, que o mercado deseja que a gente naturalize. Né? Então, se é normal, gente, não é novo. Se é normal, não é novo. Basicamente, o meu problema com o novo é esse aí. Não tem nada de novo em toda uma mídia está organizada, estruturada, né, para nos levar a um jeito de viver, a um mesmo jeito de viver, segundo valores que não são nossos, que não nasceram em nós, segundo princípios que não são nossos, que não nasceram em nós, segundo escolhas que a gente sente que são nossos, mas não são nossos, certo? Então tem duas ciladas aí, é o normal e o novo. Mas eu quero falar mais das duas saídas, dos dois escapes, das duas rotas de fuga, porque nós não podemos cair nessas ciladas. Uhum. Assim como nós não podíamos cair e já caímos tanto, né? E eu diria aqui nós como IBAB, nós como celebrando a recuperação, inclusive, eu diria, eu acho que não tem uma pessoa realmente engajada, comprometida com a sua recuperação, uma pessoa realmente que tenha aderido ao Celebrando a Recuperação, ao programa dos 12 Passos, que não esteja lutando contra
essa imposição de um tal normal, Uhum. que não Perfeito. esteja numa posição de resistência. Como assim eu não posso? Como assim eu tenho que? Como assim eu não posso dizer o que eu penso, o que eu sinto, porque eu vou ser julgado, eu vou ser julgada? Então, eu diria, não há, a gente já vem lutando contra isso, Uhum. né? A gente já vem vivendo contra esse caminho, contra essa lógica. Ô, Cláudio, E eu, me oi, lembrei, me lembrei de um querido que deu testemunho aqui, e ele falou que ele cresceu entendendo que era normal meninos serem expostos a revistas pornográficas, que era comum de um pai ensinar para o filho, né, levar a certos lugares, que era normal. Interessante isso que você está falando, né? Que normal é esse? pois Pra... é, pois é, a gente fala, cada tempo, cada geração parece que vai incorporando, né, Uhum. normalidades, né, Sim, sim. que são que são anomalias, Uhum, uhum, né, que são anomalias, e especialmente normalidades que são, gente, imposições e proibições, aham, né, imposições e proibições. Imposições e proibições não promovem saúde. uhum, Imposições e proibições não promovem saúde. Né? O uhum, que promove saúde é liberdade, escolha, uhum, autocuidado, uhum, né? uhum, Amor uhum, ao próximo como a mim mesmo, uhum, não é? Se a gente fosse falar de um novo, eu falaria de um novo mandamento que eu vos dou, né? aham, Amem uns aos outros como eu vos amei, não é? Assim disse Jesus. Eu acho que depois desse mandamento, não sei se tem algo que realmente seja novo na aham, história, não é? Se a gente fosse abraçar um novo normal, o novo normal seria vamos amar uns aos outros uhum, como Jesus nos amou, vamos aceitar as pessoas como elas são, vamos nos respeitar, né? Cada um a si mesmo, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas dores, né? uhum, Nos seus sofrimentos. Uma coisa que eu tenho pensado muito hoje, nesse tempo, Rô, é o seguinte: sabe o quê? Não é normal uma pessoa não ter vontade de sair da cama. uhum, Horas, dependendo do momento que ela está vivendo, é sim, uhum, né? uhum, Por que que ela não pode ficar triste uhum, um tempo da vida dela? uhum, Aliás, por que que ela tem que ser feliz assim, uhum, né? uhum, Então, por que que não pode sofrer, que não pode chorar, né? Que não pode se decepcionar, se frustrar? uhum, Percebe que isso é proibido uhum. na Ô, nossa Cláudio, sociedade? eu estou me Diz. lembrando que agora, no fim da tarde, eu tive o privilégio de estar num local em que uma Ah, situação muito, muito delicada aconteceu. Eu tive a honra de estar lá, todo mundo com máscara, né? Eu acabei tirando a máscara para poder falar, e o assunto foi esse, que é normal eu chorar, é normal eu negar por uma situação em que houve uma morte e aconteceu no ambiente de trabalho, e as pessoas sentem falta dessa pessoa querida. Uh, e havia muita culpa, porque eu não fui atrás, porque eu não conversei, porque eu não. E agora, nesse momento, elas estavam sentindo aquela questão do luto, de não sentir a dor, como se não tivessem que lidar com aquela situação, porque é um salão de beleza e elas sempre têm que estar com bom humor,
estarem bem. Eu acabei de falar sobre isso, a importância de sentir a dor, de chorar, sim, de lidar com isso para que haja esse luto saudável, né? Mas é isso, Rô. Chega a esse nível, chega a esse nível, eu tenho certeza que você, em muitas situações, precisa dizer isso para algumas pessoas, né? A gente tem caminhado com tantas famílias enlutadas, e não Uhum, é de hoje também, e não é de hoje, uhum, mas de uhum, fato esse é um tempo absurdo, e, e é incrível que a gente precise ajudar as pessoas a se sentirem autorizadas a chorar, pois é, pois é. autorizadas a chorar. Uhum, E como também as pessoas sentem que a tristeza delas vai ser um peso uhum, para as outras e que uhum, elas não podem fazer isso, colocar esse peso sobre uhum, as outras. Então elas ficam uhum, tentando ficar bem para uhum, não serem pesadas, para não uhum, incomodarem com a sua uhum, tristeza. uhum, É cruel, uhum, é cruel, né? uhum. Então, estou preocupado já com o nosso horário, Rô. Pois tá Então, bom, vou lá vamos nas fazer os saídas. escapes, vamos A escape. primeira, a primeira saída é essa palavrinha um. Um. Hum, Porque é uma diferença muito grande entre um artigo definido e um uhum, artigo indefinido. uhum, Porque quando eu uhum. falo um normal, eu já estou admitindo, pelo menos, que existem outros, Que sacada boa, né? que E sacada aí, boa. quando eu falo de um normal, eu quero falar o seguinte: é o meu, o seu, né? Como é que vai ser? Lógico que há coisas grandiosas acontecendo no nosso planeta e que vão afetar a nossa vida. É lógico que o nosso jeito de viver está sendo afetado e a gente não tem a menor ideia de quanto vai ser afetado. A gente Uhum, não tem a menor ideia do que vai ficar de consequência. A gente uhum, não tem a menor ideia se tem coisas que nunca mais vai dar para a gente fazer do mesmo jeito. A gente não tem ideia. uhum, Então, é lógico que em muitos aspectos a gente vai precisar se reinventar, não é? Ou reinventar o nosso jeito de estar no mundo, o nosso uhum, jeito de trabalhar, o nosso jeito de ter relação com as outras pessoas. Agora, não vai ter o novo jeito. uhum, Se tiver o novo jeito, pronto, viramos boiada. uhum, Não é? Então, é uhum, um novo jeito. Qual é o meu, qual é o seu. Pode ser uhum, que o do outro seja ter um pouquinho do meu jeito e um pouquinho do seu. Pode ser que o do quarto lá não tenha nada a ver com nenhum de nós. uhum, uhum, Então, qual vai ser o seu novo? Isso, alguém poderia dizer assim: ah, mas isso aí não vai acabar relativizando, não é? As coisas. Isso aí não é a mesma coisa que cada cabeça uma sentença e não sei o quê. Eu diria não. Eu acho que um, um novo normal fala de liberdade, fala de responsabilidade, não é? Fala de reflexão, uhum, fala de reflexão. uhum, O que é que faz sentido para você agora, né? Do que você está ouvindo, do que você está recebendo, do que você está vendo, do que está sendo proposto, do que está sendo. O que é que faz muito sentido para você? O que é que não faz nenhum sentido para você? O que é que você de repente fala, meu, eu eu admito experimentar isso, mas eu não sei, tenho muita dúvida, né? E o que é que você diz assim, nem pensar, nem pensar, não é engraçado? Para falar um pouquinho dessa atividade aí de atender as pessoas, né? Seja na igreja, seja no consultório, é, meu,
há 6 meses, talvez 90%, estão ouvindo a Lola? 99% de nós não imaginaríamos atender pessoas online Uhum. para um aconselhamento, para uma consulta, Uhum. né? E agora isso se popularizou. Uhum. Se popularizou, isso virou algo comum, comum, comum. E é interessante, alguns atores aí, alguns profissionais, alguns conselheiros, já estão falando assim, meu, para mim é tranquilo. Eu Uhum. não voltaria nunca mais para uma sala, se eu Uhum. pudesse, não precisa, dá na mesma. Outros vão dizer, não, não é a mesma coisa. Uhum. Sim, mas é possível fazer. É Uhum. possível, não é impossível como eu pensava, dá para fazer, né? Mas não dá para a gente esperar que venha um novo jeito que vai ser que vai ser legal para todo mundo, que vai ser bom para todo mundo, que todo mundo vai se sentir bem. Isso aí é o que gera aquela tal zona de desconforto, né? Uhum. Aquela forma onde a gente precisa se encaixar, né? E a Bíblia vem dizer: não vos conformem, não vos conformem, renovem-se, né? Transformem-se pela renovação do entendimento. Gente, onde tem normalidade rígida, não tem nem transformação, nem renovação de entendimento, não é possível. Uhum. São excludentes, né? Uhum. A ideia de normalizar, de normatizar, é, exclui a ideia de transformar, a ideia de identidade, a ideia de personalidade, a ideia de individualidade, né? E façamos essa diferença que a gente rejeita todos os ismos, né? Incluindo o individualismo, mas a Uhum. individualidade é preciosa, Uhum. Uhum. cada um, né? E a outra saída é, é o só por hoje. Eu considero essas duas saídas muito celebrando a recuperação, né? Uhum. Muito celebrando a recuperação. E o só por hoje, o que eu quero dizer com isso, e eu amo, né, essa expressão, só por hoje, primeiro assim, já faz muitos anos na minha vida que eu entendo e assumi para mim que a grande maioria das decisões que eu tomo, elas, no fundo, elas são provisórias. No máximo, elas são por tempo indeterminado. Não é que eu quero que elas sejam. Não é que eu tomo decisões com essa conotação de decisões provisórias, mas eu tomo decisões com essa consciência de que o futuro é invisível. Uhum. Eu não posso decidir nada hoje com a presunção de que essa decisão vai ter uma validade permanente, de Uhum. que depois de amanhã eu mesmo vou estar confortável com essa decisão, de que Uhum. depois de amanhã uma decisão como essa que eu estou tomando hoje ainda é possível, ainda é viável. A gente não tem a menor. Bom, haja vista as decisões que a gente tomou, cara, no dia 14 de março. No dia 14 de março. Quem tomou uma decisão no dia 14 de março, achando que era uma decisão para o resto da vida, no dia 16 de março Fecha descobriu que não tudo. era. Uhum. Descobriu que não era. Não é? Engraçado, né, quando o Tiago diz: ei, vocês que estão dizendo assim, daqui um ano nós vamos para tal cidade, vamos investir, vamos abrir uma lojinha,
vamos não sei o quê, tal, tal, tal. Ó, no máximo vocês poderiam dizer o seguinte: se Deus quiser e nós Uhum, vivermos, uhum, nós vamos fazer isso. uhum, Se Deus quiser e nós vivermos. Então, o futuro, gente, é invisível. E a gente não precisa tratar isso como um problema, sabia? A gente não precisa tratar isso como um problema, porque a gente quer tanto ter certeza sobre o futuro, não é? A gente quer tanto ter garantias sobre o futuro. E é muito engraçado, porque qualquer garantia que a gente tenha sobre o futuro, fora a garantia de que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, fora isso, todas as garantias são garantias do tipo la garantia sou eu, com todo, com todo respeito aos nossos vizinhos, né? Aos nossos vizinhos, profundo respeito. Mas todas as garantias são garantias que nós somos ingênuos de acreditar nelas. uhum, Somos ingênuos, assim como aquela pessoa que às vezes está diante de uma possibilidade de um trabalho novo, mas ela não está desempregada. Ela está trabalhando num lugar que ela já conhece, que ela está lá há 15 anos e tal, e que ela odeia. Só que aí chega uma oportunidade nova, numa organização que ela não conhece, com um chefe que ela nunca viu, com uma atividade que ela nunca desempenhou do jeito como eles desempenham naquela empresa. E aí a pessoa diz assim: ai, eu não estou tão contente onde eu estou, mas será que eu deveria trocar o certo pelo incerto? Mas o que é certo nessa vida? uhum. Mesmo porque ela não gosta do trabalho que ela está. Não, então, mas não, não vou nem entrar nisso, Rosini. Uhum, Não vou nem uhum, entrar nisso, que assim, que garantia? Quem aqui hoje trabalha numa empresa, e estou falando de antes da quarentena, antes da quarentena, quem é que trabalhava numa empresa antes da quarentena e que tinha certeza, assim, mesmo se uhum, não tivesse acontecido a quarentena, que aquela empresa ia durar sólida por mais um ano? Que uhum, ela não ia de repente aparecer na Lava Jato, que ela, uhum, enfim, o futuro é invisível. Então, eu acho tão bacana que a gente possa tomar decisões, fazer escolhas com essa postura do só por hoje. Gente, isso me dá uma leveza. uhum. Me dá uma leveza quando eu estou diante de uma decisão. E aí eu lembro disso e falo, gente, vamos lembrar aqui que essa decisão é provisória. Uhum, Como assim provisória? Provisória, ela vale enquanto ela for boa, ela vale enquanto ela for viável, ela vale enquanto tiver todo mundo satisfeito com isso. Senão a gente conversa de novo, né? Senão a gente começa outra vez. Senão, então é só por hoje. Então, quando você está pensando num novo normal, tipo, como é que vai ser depois? Eu diria para você, primeiro, não pensa muito nisso agora, uhum, porque a gente nem sabe quando que vai chegar esse depois, cara. A gente não uhum, sabe, a gente não sabe. Né? As pessoas perguntam muito, ai, quando que vão voltar as celebrações da IBAB presenciais? Né? Eu costumo dizer, cara, a gente nem começou a conversar sobre isso. uhum, A gente nem começou a conversar sobre isso, porque não tem sentido conversar sobre isso. Não tem sentido do jeito que as informações estão indo e vindo, indo e vindo. Né? Para que a gente vai pensar nisso agora? Né? Então hoje cara, qual é a melhor maneira como eu posso viver nas condições que me estão dadas hoje? Qual a melhor maneira como eu posso viver estando em casa o tanto de tempo que eu estou, ou precisando sair do jeito que eu estou precisando sair, ou tendo ficado sem um emprego, ou tendo a minha renda diminuído tanto, ou estando enfrentando as dificuldades que eu estou enfrentando nas minhas relações. O que é o melhor que eu posso fazer hoje? Hoje.
entende? É, deixa um pouquinho de lado essa ansiedade a respeito de como vai ser depois. Sabe por quê? A gente não sabe. E a gente não sabe nem quando é esse depois. A gente só sabe mais ou menos como é que está hoje, porque também há muita controvérsia por aí, dependendo do canal que você assiste, né? Mas a gente só sabe de hoje. Então, eu quero convidar você, né? Quero convidar você para um novo normal. Qual novo normal? Aquele que faça sentido para você, aquele que traga paz ao seu coração, aquele que combine com o que você acredita, com quem você é, um novo normal. E só por hoje, só por hoje, porque o amanhã, Uau, o futuro é invisível. que Deus nos legal. Cláudia, abençoe. Obrigado por amém. me ouvir. Obrigada por partilhar conosco. Olha, tem algumas perguntas aqui, tem várias, na verdade. Não sabia. Não tem Não problema, aparece mas aqui para mim. não, né? Apareceu aqui para mim. Mas deixa eu, antes de Tá. fazer essas perguntas, falar de uma situação muito preciosa, Cláudio, que eu acho que foi só por hoje, né? Foi uma viagem que nós fizemos para o Congresso do Celebrando a Recuperação, né? Nós Você, dois? você era o único homem e tinha umas 4 Sim. mulheres, lembra? 4 Eram, celebrantes. eram 7. Eram 7. Eram 7. É. Inesquecível, inesquecível. Nem me Cláudio, fale. eu tenho isso no meu coração como a Hum. sua atitude de só por hoje. E um novo normal faz todo sentido pensando naquela viagem. Foi É um novo, mesmo, Roseli? com certeza, me veio à mente agora. Me veio à mente Roseli, agora, faz Cláudio, 5 anos isso. Faz pois me cinco veio à anos. mente Qual é a essa. associação que você está fazendo? Porque você usou isto. Você usou, nesse tempo atrás, você usou esses dois escapes. Foi um novo normal por algumas semanas, não foi só uma semana, ficamos alguns dias. Isso. E você deve ter usado só por hoje. E eu olho para trás, Cláudio, olha que eu viajei várias vezes com pessoas Uhum. muito queridas, mas aquela viagem é uma que eu me lembro com muito carinho, exatamente pela tua atitude, meu irmão, de Que bom. um novo normal e só por hoje. Nos sentimos, nós 7 mulheres, 8 então comigo, ou 7 comigo? 7 com você. 7 comigo. Nós 7 nos sentimos amadas, respeitadas e cuidadas por você, meu irmão. Ah, E mas eu não sou cuidadas. louco, eu era minoria, né? Eu ia desrespeitar vocês. Não foi só isso, foi um jeito lindo. Nós Ah, tínhamos, que bom. nós podíamos ter feito tantas outras coisas, mas nós não fizemos. Nós, Uhum. nós, nós nos divertimos, nós conhecemos lugares legais, mas nós Sim. também fomos para o culto, também conhecemos, né, o louvor daquela igreja Uhum. local. Então, queridos, só para. Me veio à mente, eu tinha que falar, mas eu te fazer as perguntas Que aqui, tá bom? bacana. Ah, o Arthur fala assim: Claudinho, você acredita que haverá uma mudança efetiva no comportamento humano em todos os seus aspectos? Ou será apenas mais uma experiência humana que vai cair no esquecimento? Oi, Arthur. Paz, querido. Então, eu não acredito, Arthur. Não acredito. E eu não acredito pelo seguinte. Aliás, na quarentena, eu me aventurei nas redes sociais, né? Até criei um perfil no Instagram. E o Yes, primeiro texto que eu pus no Instagram, eu falei disso. Eu falei que eu não acredito pelo seguinte, porque o mundo onde a gente estava vivendo antes da pandemia já era um mundo pós-pandemia. 5 pandemias. sim. 5 pandemias. A gente tem registro claro, né, de 5 pandemias aí nos últimos recentes séculos. Então, eu não acredito, por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E
E essa pandemia não vai acabar com o amor ao dinheiro, com a idolatria ao dinheiro, né? Então eu não acredito. Eu acredito, sim, que todos nós temos a oportunidade de repensarmos a nossa relação com essa sociedade, né? Todos nós temos, e que aliás eu diria isso aí, né? Escrevi isso também. Eu era infeliz e não sabia. É muito interessante que no início da pandemia começou a rolar aqueles videozinhos todo dia, né? Primeiro dia da quarentena, segundo dia da quarentena, terceiro, as pessoas se escabelando. Eu pensando, nossa, como é que vai ser no 40º dia? E a gente nem imaginava 5 meses, né? Uhum. Então, 5 meses e contando. Mas o tempo foi passando e eu fui ouvindo as pessoas dizendo assim: nossa, mas eu estou revendo o jeito como eu vivia. Eu não quero mais viver daquele jeito, né? Eu era infeliz e não sabia. Eu estava com medo de perder aquela vida, mas agora eu estou de fora, olhando de fora, eu estou vendo como aquilo estava me fazendo mal. Então, Arthur, eu não acredito, não. Infelizmente, eu não acredito. Eu acredito, eu desejo ser uma pessoa melhor, porque eu tenho umas coisas que eu não me aguento, já não me aguentava, entendeu? Eu faço umas coisas que eu acho que são inaceitáveis, inadmissíveis, e que eu espero fazer menos, Que né? E tem legal. outras que eu não faço que eu gostaria de fazer mais. E quem sabe a gente, como igreja, por exemplo, né, como comunidade de discípulos de Jesus, a gente se inspire e inspire outras pessoas a mudar um pouquinho, mas uma mudança no jeito de ser, sociedade, nossa, não acredito. Que pena. Obrigada, Claudio. Que legal. Ó, você vai ter 1 minutinho para responder cada Tá. pergunta, tá? Tem uma. Obrigado, Rô. Obrigado, Rô. Muito bem. Ó, Entendi. ó, tem duas aqui do Marcos Tieme e eu achei que são excelentes. Pastor Cláudio, duas perguntas. Seu novo cabelo será o novo normal daqui para frente ou após o término do distanciamento ele voltará ao normal? As duas Que perguntas estão aí pergunta? já? Não, tem Não, mais não, não. uma, né? Tem mais uma. Tá. Ô, querido Marcos Tieme, primeiro é muito engraçado isso você falar Pastor Cláudio, né? Para mim. Mas essa pergunta eu quero responder, não o que você perguntou, mas vou aproveitar para dizer uma coisa que eu queria. Que, Rô, estou parecendo política em debate, né? Aproveitando uma pergunta para falar o que eu quero. A última vez que eu tinha cortado o meu cabelo, antes de sábado passado, foi antes da nossa viagem. Da Essa viagem. viagem de 2015, em agosto Verdade. de 2015, Oh, foi quando a olha, última vez que eu tinha raspado a minha cabeça. As pessoas não sabem, tem muita gente que é nova no pedaço e não sabe que eu fiquei 15 anos com a cabecinha raspada, né? isso, Enfim, raspadinho. então, Marcos, não sei se é o novo normal. Pode ser que daqui a pouco eu esteja de cabeça raspada, porque eu gosto bastante também. Ou pode ser que cresça de novo, porque eu gostei de doar o meu cabelo também. Então, pode ser que ele cresça de novo só para eu doar. Agora a pergunta séria dele. Agora sério, o que você acha que já aprendemos durante esse período como igreja, IBAB, e como CR, que podemos continuar, e como CR, que podemos continuar após voltarmos a um novo normal quando estivermos todos vacinados? Vou responder, vou repetir, tá? O que você acha que já aprendemos durante esse período, como IBAB, e como CR, que podemos continuar após voltarmos a um novo normal quando estivermos todos vacinados? Tá? Bom, primeiro, eu acho que nós aprendemos que virtual não é o oposto de real. Uhum, Virtual é o oposto de presencial. E nós uhum, temos tido experiências muito reais. Nós estamos vivendo uma vida comunitária real, profundamente real. Acho que isso é uma coisa
que nós aprendemos. Segundo, nós nos aprofundamos na consciência do que Deus tem nos dito tanto, de tantas maneiras, há tantos anos, que se a gente quiser, a gente tem muito para repartir. Uhum. A gente pode repartir muito mais do que a gente reparte, muito mais do que a gente reparte. Eu tenho essa gratidão a Deus. Está sendo um aprendizado para mim nessa quarentena, viu? A gente fala muito de generosidade na nossa igreja, a gente tem aprendido muito sobre generosidade, mas generosidade não é uma área forte minha, não. Entendeu? Não é uma área forte minha, não, eu não considero. E eu tenho tido a alegria de experimentar, repartir mais do que eu repartia, repartir com menos medo, repartir fazendo menos conta, e tenho certeza que ainda é muito pouco, mas eu penso que isso é uma outra coisa que nós estamos aprendendo. Bom, não Deixa eu vou linkar. me Deixa eu delongar. linkar. Não, vou me Linka. linkar, porque tem tudo a ver com o que acabamos de falar. A Letícia fala assim, a Letícia Kelly, no início da pandemia houve uma onda de generosidade. Eu não estou mais percebendo tanto. Será que teremos um novo tempo mais egoístico, a cada um por si? Oi, Letícia. Então, isso aí remete um pouco também ao que o Arthur falou, né? E remete ao que a gente experimenta em todas as situações de crise, de catástrofe, de perdas, de perdas. Por exemplo, cara, pensa isso, pensa uma pessoa enlutada, uma pessoa que acabou de perder uma pessoa querida para ela. Vamos pensar antes da quarentena mesmo. Ali no funeral, no sepultamento, tinha ao redor dela 50, 100, 200 pessoas. Uhum. Durante aquela semana, essa pessoa talvez receba 5, 6, 10 ligações, 20 mensagens no WhatsApp por dia. 15 dias depois, olha, a chance dessa pessoa receber uma ligação numa semana é pequena. Uhum. As pessoas voltam para suas próprias vidas, né? As pessoas são demandadas por outras tragédias, pelas tragédias de outras pessoas. Então, a sua pergunta, Letícia, eu acho que ela nos alerta, né? A gente precisa pensar, talvez se perguntar, quem foi que precisou da minha ajuda no começo dessa quarentena e eu ajudei? Será que essa pessoa não está precisando de novo de mim? Será que essa pessoa não está precisando ainda de mim? Esse é um exercício bem simples que todos nós poderíamos fazer. Poderia fazer parte do nosso novo normal, né? Checar se as pessoas que precisaram de nós há um mês, porque estavam sem trabalho, porque estavam sem renda, e a gente ajudou o mês passado, e hoje como elas estão? Né? Será que elas ainda estão precisando de novo? Legal. Vou fazer só mais duas, pastor Cláudio. Tá. Olha, Uma Vida com Metais faz a seguinte pergunta. O novo Não normal entendi. Quem que faz a pergunta? é uma vida com metas. Não tem Ah, o nome, tá. mas ela Tá, se tá, vai tá, com metas. Ah, tá. esse novo normal não pode acabar normalizando o errado ou o equivocado, visto que estamos aprendendo nesse tatear. Estamos aprendendo o quê? Nesse tatear, a gente não sabe ainda exatamente, então a gente está tateando e a gente não corre o risco de normalizar o errado ou o equivocado nesse momento que a gente está tateando? Isso. Por isso que a gente tem que fugir da ideia de normatizar. Uhum. E por isso que a gente precisa e pode abraçar a ideia
de aprender sempre. E eu gosto muito dessa expressão do tatear, né? E a semana não, e hoje eu tive uma conversa muito bacana, a partir dessa ideia do tato, né? A gente estava falando de tato e estava falando de contato, né? Como nós precisamos ter tato também nos nossos contatos, né? E a gente precisa continuar tateando, precisa continuar atento, a gente precisa continuar percebendo o que está acontecendo, né? Quando eu digo que o futuro é invisível, a gente só vive no hoje. Cada vez que a gente chega em um novo hoje, a gente precisa tatear. A gente precisa tatear de novo, né? E pode ser que o hoje que vai chegar amanhã seja um pouco mais claro, né? E sendo um pouco mais claro, pode ser que ele confirme algumas coisas, mas pode ser que ele desminta algumas coisas, não é? Então, eu diria, sim, a gente corre esse risco, lógico, e por isso a gente não pode parar de tatear. A gente não pode, em algum momento, falar assim, ah, agora já entendi, agora já está tudo claro. A gente tem que continuar tateando. Olha, eu vou fazer a última pergunta. Tem mais três, mas aí eu vou passar para o Cláudio e ele pode talvez responder no Instagram do Celebrando. Pode ser? Então, olha, a Claro. resposta para o Nicolas, a resposta para o Gustavo, para a Undina, o Cláudio vai responder no Celebrando Ibape, tá bom? Mas essa última aqui, que foi a que a Grace mandou, você responde por gentileza, Cláudio. Pastor, quais os possíveis prejuízos emocionais que a imposição do home office, como sendo um novo normal, pode causar nas pessoas? Bom, primeiro, eu acho que a imposição que o home office pode causar ou o prejuízo que a imposição do home office pode causar, é o prejuízo que toda imposição pode causar, não é? Uhum, Toda imposição tem um potencial de trazer prejuízo à vida, à saúde, às relações, não é? Então, primeiro isso, eu acho que assim como a imposição, não é, de ter que andar 2 horas dentro de um trem lotado para ir trabalhar e depois a imposição de trabalhar 8 horas, 9 horas num dia, muitas vezes em condições insalubres, muitas vezes sob um regime e uma liderança, uma chefia desumana, né, desrespeitosa, debaixo de abuso. Isso tem muita gente sofrendo, tem muita gente afastada do trabalho, hospitalizada, tem muita gente numa situação praticamente de incapacidade para o trabalho por conta de imposições, né? Imposições. A imposição do home office pode obrigar pessoas, primeiro, a trabalhar em condições também inapropriadas. Segundo, pode obrigar pessoas a um convívio, né, para o qual às vezes elas não estão preparadas, um convívio que elas não sabem, não conseguem dar conta, né, a uma adaptação para a qual elas não estão preparadas. E sim, isso pode afetar a saúde, eu vou dizer saúde mental, né, psíquica, só para uma questão didática aqui para nós, mas é a saúde, né? Porque o que afeta a minha mente vai afetar o meu corpo, é uma questão de tempo. O que afeta o uhum. meu corpo vai afetar a minha mente, é uma questão de tempo, né? Então, toda imposição, Grace, vai trazer prejuízos. Agora, quais são
né? Aí vai depender de muitos outros aspectos e do cenário da vida de cada pessoa, né? Desde uma exposição maior a uma tendência à ansiedade que ela tenha, até uma depressão, um burnout, uma crise de pânico, enfim, não importa. Mas também tem as questões corporais, de postura, só pelo fato de não ter uma cadeira boa para sentar em casa para trabalhar, Uhum, né? uhum. E por aí vai. Então, Respondi? Entendi a pergunta? entendeu? Sim, respondeu. Então, peço que esses queridos nos desculpem, eu vou passar para o pastor Cláudio, ele vai responder, então, no nosso Instagram. Eu tenho 3 recadinhos bem rapidinhos, antes que nós encerremos essa parte. Ah, primeiro, nós temos os nossos, várias vezes a pessoa está perguntando sobre o grupo de passos. Queridos, nós recebemos um número enorme de pedidos para começar grupo de passos, e nós não temos os líderes suficientes. Então, fiquem em paz. Eu sei que nós recebemos por volta de 50 e-mails, né, sobre grupo de passos. Então, continue dando. Vamos dividir agora em grupos. Não é bênção, Cláudio? Vamos dividir em grupos. Demais. Super feliz. Então, vamos dividir em grupos. Você vá no seu grupo agora e dê o seu nome para o líder, tá bom? Dê o nome para o líder, mas fique em paz só por hoje. Não fique. Amanhã é invisível, o futuro é invisível. Então, mande o e-mail, fique em paz, que a gente está tentando responder todos os e-mails, tentando. As pessoas que dirigem grupo de passos, elas precisam ser 2, precisam ter terminado o grupo de passos, precisam ter entregado o testemunho delas, precisam ter passado por uma entrevista, e nós estamos entendendo que não dá para simplesmente começar o grupo de passos, porque a demanda é muita. Aprendi com muito afinco essa lição, para não apressar esse processo de liderança de grupo, tá bom? Então, fiquem em paz, queridos. O penúltimo é que nós teremos, assine o nosso canal, né? Nosso canal aqui, você que está aqui, assine. Nosso canal tem crescido e tem sido uma bênção. E na semana que vem nós falaremos sobre os outros estágios da recuperação, tá? Foi uma reflexão que eu comecei a semana passada e foi bom ter esse intervalozinho aqui para eu poder estudar mais. E a semana que vem nós vamos então terminar os estágios da recuperação. E, queridos, a pergunta morte, a pergunta diretiva de hoje à noite será: qual é o seu novo normal só por hoje? Quando nós dividimos em grupo, responda essa pergunta no seu grupo, antes de você partilhar, tá bom? Na verdade, já é uma partilha, né? Responda essa pergunta: qual é o seu novo normal só por hoje? Eu acho que é um bom jeito de a gente terminar, né? Não, Cláudio? Eu queria agradecer a tua presença, uma presença serena, calma, me lembrou a viagem, me lembrou você, Cláudio, me lembrou Que você. bom. Só por Eu que hoje, agradeço. que foi uma honra ter você com a gente, viu? Muito obrigada mesmo pela parceria, pelo apoio, e a gente agradece muito a Deus pela nossa comunidade que faz esse Celebrando acontecer e dá tanto apoio. Muito obrigada, viu, Cláudio? Então, Tamo queridos, junto. vamos para os seus grupos. Deus os abençoe, tenha um tempo precioso de partilha e até quarta-feira que vem. Quer falar alguma coisa, Cláudio, antes de terminar? Tô de boa. Vamos para os grupos rapidão. Vamos lá. Um beijo, povo querido. Até. Obrigada, Márcia e Bruno. Márcia e Bruno, muito obrigada por essa parceria. Márcia, Bruno e Lilian.